é o nome santo do Senhor. Louvado e glorificado seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes e ouvintes, uma vez mais, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, eu quero neste momento pedir a atenção de todos, os irmãos presentes e os irmãos ouvintes, para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Nós vamos ler agora a Santa Bíblia para nossa meditação com esta mensagem que tem o tema: a Palavra de Deus não volta vazia, ela tem um propósito. A Palavra de Deus, ela tem um propósito, ela não volta vazia. Vamos então, Isaías 55, versículo 10. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que palavra poderosa! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, esses dois versículos poderosos da Palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, antes de eu entregar a mensagem da Palavra de Deus, eu quero fazer um convite para todos os moradores da terra. Faça uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal, Deus em amor, e passe a congregar e prepare a sua vida, porque Jesus está voltando e você não será mais inocente. Não, não. Você não será mais inocente. Você pode perguntar, pastor Nonato, por que a igreja pentecostal Deus sem amor? Porque é a igreja que eu congrego, porque é a igreja que eu sirvo a Deus. Então eu te convido para você fazer uma visita
em nossas igrejas pentecostal, Deus sem amor. E o meu Jesus garante a tua vitória. O meu Jesus garante o teu milagre. Aleluia. A nossa sede estadual das igrejas pentecostal, Deus sem amor, em Manaus, está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos cultos todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, vamos agora à meditação da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gritaria, sem reteté, sem pula-pula, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, o texto sagrado que nós lemos diz que a palavra de Deus não volta vazia para Ele. A palavra de Deus não volta vazia. Ela tem um propósito. A palavra de Deus é como uma semente que é semeada. Ela vai ter que nascer, ela vai ter que brotar, ela cresce e dá o seu fruto. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 10, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ouvintes, irmãos presentes, quando a chuva ou a neve cai do céu e bate na terra, ela se espalha na terra. Aquela chuva, aquela neve que desce do céu, quando bate na terra, ela não volta mais para o céu. Ela se espalha na terra. Ela não pode voltar mais para o céu. Assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus. Ela não volta vazia para Deus.
Hoje, você está ouvindo a palavra de Deus. Amanhã ou depois, a palavra de Deus, ela vai mudar a tua vida. Ela vai transformar a tua vida. Amanhã ou depois, você é um homem liberto. Você é uma mulher liberta. Você é um homem transformado. Você é uma mulher transformada. Você é um homem salvo. Você é uma mulher salva. Por quê? Porque alguém pregou para você. Você ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, disse Paulo, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje, você está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro anúncio da palavra de Deus, que tem que ser pregado, que está sendo pregado em todo mundo, em testemunhas a todas as criaturas, em testemunho a todas as nações, a todos os moradores da terra. Esta é a prova que Deus te ama, meu irmão. Esta é a prova que Deus te ama, minha irmã. Disse o Senhor Jesus. São João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não quer que o homem pereça. Deus não quer que a mulher pereça. Mas Deus quer que o homem seja salvo. Mas Deus quer que a mulher seja salva. O profeta Noé, ele pregou 1 século. Mas o povo foi rebelde. Taparam os seus ouvidos. Endureceram os seus corações. Rejeitaram a palavra de Deus. Negaram a palavra de Deus. E pela dureza dos seus corações, eles pereceram. Eles foram destruídos com as águas do dilúvio. Irmãos queridos, irmãos amados, esta é a prova que Deus te ama, que Deus está falando com você agora, para que você seja um homem salvo, para que você seja uma mulher salva. Então você não pode rejeitar, você não pode negar, você não pode se envergonhar da palavra de Deus, porque senão você vai ter problemas, e o problema é sério. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Mateus 24, versículo 14, disse o Senhor Jesus Cristo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Preste atenção que o Senhor Jesus está falando
que o Evangelho do Reino de Deus tem que ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A volta do Senhor Jesus só pode acontecer quando o Evangelho do Reino de Deus for anunciado em todo o mundo. A Bíblia não mente, a Bíblia não engana, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade de Deus para salvar o homem, para salvar a mulher, para salvar os pecadores, para salvar as almas perdidas. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, o homem, a mulher deve estar preparado, deve aceitar Jesus Cristo, deve entregar sua vida para Jesus Cristo, porque o homem, porque a mulher, a qualquer hora e a qualquer momento, ele pode morrer, ele pode partir desta vida, e ele não pode morrer sem Cristo, porque se o homem morrer sem Cristo, porque a mulher não pode morrer sem Cristo, porque se morrer sem Cristo, está perdido. Então o homem, a mulher, deve se preparar, deve aceitar Jesus, porque a qualquer hora e a qualquer momento, Jesus pode voltar para você. Você pode ser recolhido, você pode morrer a qualquer hora e a qualquer momento. Nós podemos morrer a qualquer hora e a qualquer momento, mas não pode morrer sem Cristo. Tem que morrer com Cristo, tem que ser salvo com Cristo. Então, individualmente, as pessoas vão morrendo, as pessoas vão sendo recolhidas, mas o arrebatamento da igreja, unificada, nos 4 cantos da terra, só pode acontecer quando o Senhor Jesus, aleluia, e a sua palavra for anunciado em todo o mundo, em testemunha a todas as criaturas, a todas as nações. Aí então virá o fim. Não vai mais pregar a palavra de Deus. Quando o Evangelho for anunciado em todo o mundo, aí então virá o fim. Jesus arrebata a igreja, então não se prega mais o Evangelho. Chegou o fim do anúncio do Evangelho. Não se anuncia mais. Já foi anunciado em todo o mundo, em testemunha a toda criatura. Então não se prega mais, porque chegou o fim. A igreja foi arrebatada, então não se prega mais o Evangelho. Mas a igreja só vai ser arrebatada pela luz da Bíblia, pela luz do Espírito Santo, pelas ordenanças divinas, das Escrituras Sagradas, quando o Evangelho do Reino de Deus, ele for pregado em todo o mundo, em testemunha a toda criatura, a todas as nações. A Bíblia diz, Marcos 13, versículo 10, disse o Senhor Jesus, mas primeiro
O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Irmãos queridos, é o próprio Senhor Jesus que afirma na sua palavra que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. O Evangelho do Reino de Deus tem que ser pregado em todas as nações, queira ou não queira o diabo, queira ou não queira Satanás, queira ou não queira os homens, queira ou não queira o diabo. Quem mandou pregar foi Jesus. Isto é uma ordem divina. Foi Jesus que mandou. Foi Jesus que determinou. Foi Jesus que autorizou para pregar o Evangelho em todo o mundo, em testemunha a toda criatura. A Bíblia diz, Marcos 16, versículo 15, disse o Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos presentes, irmãos ouvintes, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ordenou os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Irmãos queridos, os discípulos saíram pregando, os discípulos cumpriram com a missão deles, os discípulos cumpriram com a responsabilidade deles, e agora nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade, e agora nós estamos cumprindo com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, para que o homem seja salvo, para que a mulher seja salva, para que o homem tenha a vida eterna, para que a mulher tenha a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Meus queridos, irmãos amados, Jesus mandou ir por todo mundo. Graças a Deus, nós estamos aqui, cumprindo com o nosso chamado, com a nossa vocação de anunciar o Evangelho. Jesus me chamou para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Jesus não me chamou para jogar bola. Jesus não me chamou para ser político. Jesus me chamou para pregar o Evangelho. Jesus me pregou para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Jesus me chamou para ser um homem salvo.
para ter a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho tem que ser pregado. Eu já preguei o Evangelho em 8 países. Eu já preguei o Evangelho em 8 nações. E se o Senhor permitir, eu irei pregar em mais nações, em mais países, aonde o Senhor permitir, aonde o Senhor levar, aonde o Senhor quiser. E Satanás não pode impedir, e o diabo não pode impedir, e o homem não pode impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Não tem Satanás que possa impedir o anúncio da palavra de Deus. Não tem demônio que possa impedir o anúncio da palavra de Deus. Não. É uma ordem divina. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. A Bíblia diz, Lucas, capítulo 24, versículo 47, disse o Senhor Jesus: e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É uma ordem do Senhor. Tem que ser por todas as nações. Tem que ser por todo o mundo. Tem que ser por todos os países do mundo. Tem que ser pregado o Evangelho do Reino de Deus. O homem tem que ficar sabendo que é só o Senhor que perdoa os pecados. A mulher tem que ficar sabendo que é só o Senhor que perdoa o pecado. Maria não pode perdoar ninguém. Paulo não pode perdoar ninguém. João não pode perdoar ninguém. Pedro não pode perdoar ninguém. Uma estátua não pode perdoar ninguém. Uma imagem de escultura não pode perdoar ninguém. O ídolo não pode perdoar ninguém. O perdão está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Ele combateu, ele venceu o mundo e o pecado. Ele venceu, ele combateu o diabo e Satanás. Ele venceu e combateu a morte e o inferno. Jesus ressuscitou para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus, ele ordena aos seus discípulos, Lucas 24, versículo 47, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O Evangelho começou sendo anunciado em Jerusalém. O Evangelho começou sendo anunciado pelos discípulos, pelos apóstolos em Jerusalém. E de Jerusalém se espalha para diversos lugares, para diversos países, até chegar os confins da terra, por todo o mundo, a testemunho
a toda criatura que só Jesus, o Filho de Deus, tem o poder no céu e na terra para perdoar o pecado do homem, para perdoar o pecado da mulher, para perdoar os pecadores e para salvar as almas perdidas. O Evangelho começou a ser anunciado em Jerusalém e tem que ser anunciado por todas as nações, por todo mundo, disse Jesus. A Bíblia diz, Atos, capítulo 1, versículo 8, disse o Senhor Jesus, quem falou foi Jesus, o Filho de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 9. Depois que ele disse isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Atos 1, versículo 10. E estando eles com os olhos no céu, aleluia, enquanto ele subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens, vestidos de branco. Atos 1, versículo 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste. Irmãos queridos, irmãos amados, é uma ordem do Senhor. O Evangelho tem que ser anunciado por todo mundo, até os confins da terra, em todo mundo. A palavra de Deus, o Evangelho tem que ser anunciado. E para anunciar o Evangelho, tem que ter um poder. Este poder é um poder divino, é um poder sobrenatural, é um poder espiritual, para pregar a verdade, para pregar contra o pecado, para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. Este é o poder, é um poder sobrenatural. E o Espírito Santo, que vai convencer o homem, que vai convencer a mulher do seu pecado, do seu erro, da sua iniquidade, da sua maldade. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do homossexualismo. É o Espírito Santo que vai convencer a mulher do lesbianismo. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do mundo do crime, do mundo do tráfico, do mundo da droga. É o Espírito Santo que vai convencer o homem, que vai convencer a mulher do adultério, da fornicação, da prostituição, do erro e da maldade. É o Espírito Santo que vai convencer a mulher e o homem desta maquiagem,
desta pintura, desta depilação, deste aborto, deste pecado abominável que o homem, que a mulher está praticando. É o Espírito Santo que convence. Este é o poder divino, o poder sobrenatural para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Porque se o pregador não tiver o poder de Deus, o diabo não deixa ele pregar a verdade. Satanás não deixa ele pregar a verdade. Se o pregador não tiver o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, o diabo envergonha ele. O diabo não deixa, o diabo não permite que ele pregue o Evangelho como Jesus mandou pregar. Por isso o homem tem que ter o poder. Jesus disse para o seu discípulo, aleluia, ficai em Jerusalém até que receba poder, se revista de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós, aleluia, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que encoraja o homem, que encoraja o pregador para pregar a verdade, para salvar o homem, para salvar a mulher. Aleluia! Louvado, glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, quando o Evangelho do Reino de Deus ele foi pregado em todo o mundo, o Senhor Jesus, ele veio, aleluia. Alguém pode perguntar, pastor, e tudo que está acontecendo hoje na igreja e no mundo, esses escândalos, essas guerras, essas pelejas, essas batalhas, essas porfias, essas enfermidades, essas doenças, essas mortes, essas secas, essas fomes, todos esses problemas que vem passando hoje no mundo, isso não é a volta de Jesus? Não, Senhor. Presta atenção. Tudo que está acontecendo aí não é a volta de Jesus. Não, não. Isto é o princípio das dores, disse Jesus. Isso é o princípio das dores, disse Jesus. A volta de Jesus é quando o Evangelho for pregado em todo mundo, em testemunha a toda criatura. Se hoje mesmo o Evangelho fosse cumprido, anunciado, apregoado em todo mundo, eu tenho certeza absoluta que hoje mesmo Jesus arrebataria a sua igreja. Mas o Evangelho ainda não foi anunciado em todo mundo. Então Jesus não vai arrebatar a igreja enquanto o Evangelho não for anunciado em todo mundo. Tudo o que está acontecendo hoje é o princípio das dores, por causa do pecado do homem, por causa do pecado da mulher. A Bíblia diz em Lamentação 3:39, do que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Hoje aí está o homem sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Hoje aí está a mulher sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Hoje aí está a seca e os homens murmurando, reclamando,
lamentando, sofrendo, padecendo, passando fome, é por causa do pecado dele. Aí está os homens, cruzando homem com homem, fazendo relação homem com homem. É o pecado do homem, que fede como carniça, que provoca a ira de Deus. Aí está a mulher, fazendo relação, mulher com mulher. Aí está o pecado, aí está a abominação. E agora, aí está o mundo, sofrendo, padecendo, o princípio das dores. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Mateus 24, versículo 6, disse o Senhor Jesus: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 7. Levanta-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 8. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. É o princípio das dores. Não é a volta de Jesus, não. É o princípio das dores. Tudo que você hoje vê, tudo que hoje acontece no mundo, é o princípio das dores, disse Jesus. É o princípio das dores. Por causa do pecado do homem, por causa do pecado da mulher. O homem quer desfazer as coisas de Deus, e Deus não permite. A mulher quer desfazer as coisas de Deus, e Deus não permite. Aí vem as pragas, aí vem as pestes, aí vem os terremotos, aí vem as guerras, aí vem a mortandade, aí vem os problemas, as enfermidades, aí vem a seca, aí está as tragédias. Tudo isso é o princípio das dores, por causa do homem que é rebelde. Deus fez o homem para viver com a mulher, e o homem deixa a mulher para viver com outro homem. Isto é uma abominação, isto é maldição, isto é pecado, isto é obra do diabo. Deus fez a mulher para viver com o homem, e a mulher deixa o homem e está vivendo com outra mulher. Isto é uma abominação, isto é pecado, isto é obra do diabo. Hoje aí está o mundo está sofrendo, o mundo está padecendo. É o princípio das dores, não é a volta de Jesus, não. É o princípio das dores, é o princípio das dores. Disse Jesus, Mateus 24, versículo 8, todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. É o princípio das dores. É o princípio das dores. Por causa do pecado do homem, por causa do pecado da mulher, por causa da rebeldia do homem, por causa da rebeldia da mulher. Aí está o mundo em confusão, guerras e guerras, pelejas e pelejas, batalhas e batalhas, reino contra reino,
nação contra nação, os homens rebeldes não se respeitam uns aos outros. Meus queridos, o Evangelho do Reino de Deus tem que ser pregado, tem que ser anunciado por todo mundo, em testemunha a toda criatura. E quando o Evangelho ele for pregado, ele for anunciado em todo mundo, então virá o fim. Mas o que hoje acontece na igreja, no mundo, na sociedade, na vida pública, tudo que hoje está acontecendo não é a volta de Jesus, não. É o princípio das dores. É o princípio das dores. É o princípio das dores. A volta de Jesus é só quando o Evangelho for anunciado, for pregado em todo mundo, em testemunha a toda criatura. A Bíblia diz, Lucas 21, versículo 8, disse o Senhor Jesus, respondeu ele, vede que não vos enganem, virão muitos em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não os sigas. Lucas 21, versículo 9, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Lucas 21, versículo 10. Então lhe disse, levanta-se-á nação contra nação, reino contra reino. Lucas 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Tudo isso que vem acontecendo é o princípio das dores. Coisas piores vão acontecer. Tudo isso, meu irmão, tudo isso, minha irmã, que hoje vem acontecendo, não é a volta de Jesus, não. É o princípio das dores. Tem que acontecer. Falar de Deus tem que se cumprir. Tudo isso é o princípio das dores. Por causa da rebeldia do homem, por causa da rebeldia da mulher, por causa da desobediência do homem, por causa da desobediência da mulher. Você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa mudar de vida, você precisa aceitar Jesus como Salvador da tua alma, santificar a tua vida, preparar a tua vida, porque o dia de amanhã não pertence ao homem, o dia de amanhã pertence somente a Deus. Hoje você está com vida, mas amanhã você não sabe aonde você está. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, Jesus já está voltando. Aleluia! Jesus vai voltar. Aleluia! Quando o Evangelho foi pregado em todo mundo, foi Ele mesmo que falou, foi o próprio Jesus que falou que o Evangelho deve ser pregado por todo mundo. Foi Jesus que falou, foi Jesus que falou que tem que pregar, tem que ser testemunha em todo, aleluia, até nos confins da terra. Foi Jesus que mandou. Eu estou pregando o Evangelho do Reino de Deus. Eu estou pregando o Evangelho que Jesus mandou.
Eu prego a mensagem que Deus coloca no meu coração para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. Atos 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até nos confins da terra. O Evangelho do Reino de Deus começou a ser, aleluia, apregoado, anunciado em Jerusalém, quando a igreja do Senhor, ela foi perseguida em Jerusalém, aleluia. Os apóstolos saíram dispersos, um para o lado e o outro para o outro. E o diácono e evangelista Filipe, ele foi levado pelo Espírito Santo para a cidade de Samaria, porque Samaria estava entregue à bruxaria, à macumbaria, à feitiçaria. Samaria estava vivendo os costumes dos cananeus, dos egípcios, das nações pagãs. E o Espírito Santo levou o diácono Filipe para a cidade de Samaria para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para anunciar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que aquele povo, os moradores de Samaria, que estava vivendo debaixo da maldição, oprimido pelo diabo, escravizado por Satanás, no pecado, na enfermidade, na bruxaria, na idolatria e da maldade, aquele povo estava ali sofrendo, e o Espírito Santo leva Filipe para a cidade de Samaria, e o Evangelho sai de Jerusalém. Começou em Jerusalém, aí se espalha e chega a Samaria. A Bíblia diz, Atos 8, versículo 5, descendo Filipe a cidade de Samaria, lhe pregava-lhe a Cristo. Lhe pregava a Cristo. Atos 8, versículo 6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8, versículo 8, havia grande alegria naquela cidade. Atos 8, versículo 9, estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercerá naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizia ser um grande homem. Atos 8, versículo 10, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Atos 8, versículo 9, eles o atendiam, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Atos 8, versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres.
Deus, aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, aqui está o problema de Samaria. Samaria, havia um homem chamado Simão. Simão era um bruxo, Simão era um pai de santo, Simão era um macumbeiro que se passava como Deus na cidade de Samaria. Samaria estava vivendo debaixo da maldição. O povo estava preso por Satanás, preso pelo diabo, preso na bruxaria, preso na macumbaria, preso na feitiçaria, preso nas enfermidades. O povo estava sofrendo na cidade de Samaria. Samaria estava vivendo debaixo da maldição. O povo estava sofrendo, o povo estava gemendo, padecendo, sofrendo com enfermidade, e macumbado, enfeitiçado, endemoniado na cidade de Samaria. Ali estava um homem chamado Simão, que se passava como Deus, enganando aquele povo. O povo respeitava Simão, o povo obedecia a Simão, o povo tinha Simão como Deus, do maior ao menor, do menor ao maior. E já fazia muito tempo que Simão iludia, que Simão enganava os moradores de Samaria. Mas quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, o Espírito Santo leva o evangelista, o diácono Filipe, na cidade de Samaria. E quando ele chega, ele começou a pregar, ele começou a anunciar a Jesus Cristo para os moradores de Samaria. Filipe começou a pregar a palavra, o evangelho do reino de Deus. Ele começou a anunciar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, que veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar todo aquele que nele crê. E a Bíblia fala que os moradores de Samaria se reuniram, prestaram atenção, receberam a palavra, e eles foram curados, eles foram libertos, eles foram batizados, a maldição caiu por terra, e até o próprio Simão, o bruxo, o pai de santo, o macumbeiro, o feiticeiro, ele, aleluia, ficou com Filipe, aceitou Jesus Cristo e ficou com Filipe maravilhado do que estava acontecendo. Os demônios saíam gritando, os paralíticos levantavam e andavam, os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos, e muitas maravilhas aconteceram. A alegria se apodera da cidade de Samaria. Por quê? Porque ali chegou o homem de Deus, diácono evangelista Filipe, porque ali chegou o evangelho do reino de Deus, porque ali chegou o poder de Deus, a palavra de Deus na cidade de Samaria. O evangelho do reino de Deus é isso, é um poder sobrenatural que liberta bruxo, macumbeiro, feiticeiro, que liberta bandido, traficante, prostituta. O evangelho do reino de Deus liberta, transforma o homem afeminado, a mulher lesbianismo. O evangelho do reino de Deus levanta paralítico, ressuscita morto, abre olho de cego, liberta, cura pessoa de câncer, de AIDS, diabetes, de lepra, cegueira. O evangelho do reino de Deus é isso, é o poder de Deus, é o poder sobrenatural para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do inferno. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para resgatar e salvar as almas perdidas. Aleluia, meus queridos, meus amados, a Bíblia fala, Atos 8, versículo 13, creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Por que ele ficou maravilhado? Porque ele estava enganando aquele povo. Há muito tempo ele estava enganando aquele povo. Aí chega o poder de Deus,
Aí chega o evangelho verdadeiro do reino de Deus. Aí chega um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de testemunho, um homem que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, prega o evangelho do reino de Deus. O diabo não resiste, Satanás não resiste, os demônios não resistem. O demônio saía gritando, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos, e até o bruxo Simão se converteu, aceitou Jesus, foi batizado e ficou com Filipe. É isso, irmão. Eu estou te anunciando aqui o evangelho do reino de Deus. O evangelho que eu prego é o evangelho do reino de Deus. Eu não estou pregando aqui o evangelho do reino do mundo. Eu não estou pregando aqui o evangelho mesclado, contaminado, misturado com política, misturado com jogo, misturado com máfia, misturado com coisa errada, não. O evangelho que eu prego é o evangelho transparente, é o evangelho puro, é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho que Jesus mandou pregar, é o evangelho que eu venho pregando há 27 anos. Agora no final do ano completa 27 anos, sem mudar nada, e não pode mudar. É o mesmo ritmo, não pode mudar. Não pode mudar. O evangelho não pode mudar. A Bíblia não pode mudar. O homem de Deus não pode mudar. Temos que continuar pregando o que está na Bíblia, o que Jesus mandou pregar. E Jesus tem o poder para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, para salvar a tua vida, para te dar a vida eterna. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. O evangelho do reino de Deus é poderoso para desfazer as obras do diabo. Para isso Jesus veio ao mundo, foi para desfazer as obras do diabo, resgatar e salvar as almas perdidas. A Bíblia diz, 1 João 3, versículo 8, disse João, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo, ele peca desde o princípio. O diabo enganou a terça parte dos reis do céu. O diabo enganou Adão e Eva no jardim do Éden. O diabo enganou o povo rebelde do tempo de Noé, os primeiros moradores da terra. O diabo enganou os moradores de Sodoma e Gomorra. O diabo está enganando os moradores do mundo atual com a maquiagem, com as pinturas, com as vaidades, o pecado de Jezabel. O diabo está enganando os moradores da terra com o homossexualismo, com a mulher lesbianismo, pecado de Sodoma e Gomorra. O diabo está enganando os moradores da terra com a bruxaria, com a macumbaria, com a feitiçaria, o pecado de Samaria. O diabo está enganando os moradores da terra com o divórcio, com o adultério, com a fornicação, com a prostituição, com a idolatria, o pecado do povo de Israel. O diabo está enganando o mundo atual, os moradores da terra. Por isso estamos aqui. Quando eu falo nós, porque não estou só, nós somos 5, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o anjo do Senhor e a minha franca pessoa. Eu não estou só, eu não ando só. Se você pensa que eu estou só aqui, você está enganado, você está equivocado. Eu não estou só, eu não ando só. Aleluia. Nós somos 5, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o anjo do Senhor
e a minha vida. Nós somos 5. Em qualquer lugar que eu estou, nós somos 5. Eu não estou só, eu não ando só. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, irmãos amados, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Deus já está falando com você. A Bíblia diz, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, disse o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Veja, Deus está falando com quem? Deus está falando com o seu povo. Porque Deus fala com o ímpio, Deus fala com todos os moradores da terra. E aqui Deus está falando com o seu povo. 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, Deus está falando com o seu povo, povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com o seu povo. Veja como está o povo de Deus. As mulheres com a cara toda pintada, cheia de maquiagem, com o cabelo cortado, parece uns espetos, parece uns garfos, com o cabelo pintado, com os olhos pintados, com as unhas pintadas, com a boca pintada, com o brinco nas orelhas, com a sobrancelha pelado. Estão tudo desviadas de Deus. Estão tudo desviadas de Deus. O diabo está te enganando, minha irmã. Se converta, se arrependa, abandone os teus maus caminhos, lança fora essas abominações e passe a ter uma vida santificada, consagrada, de temor a Deus. Escapa por tua alma, minha irmã. Escapa por tua alma, meu irmão. Quem está falando com você não é o homem, não. Não é o pastor Nonato, não. Quem está falando com você é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o mar, o Deus que criou o mundo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É Deus que está falando com você. É Deus que está falando. Deus está dizendo, 2 Crônica 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando com você, minha irmã, que é uma mulher de Deus, e você está corrompida com o mundo e com o pecado. Você está desviada de Deus. Deus está falando com você, meu irmão, que é um homem de Deus. Você que está corrompido, contaminado com o mundo e o pecado, você está desviado de Deus. E Deus está falando com você. E Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender, para você se converter, para você mudar de vida, para você preparar a tua vida. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ouvinte, você está ouvindo o Evangelho Santo, o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo aqui o Evangelho verdadeiro? O Evangelho do Reino de Deus é isso. É a verdade que liberta,
é a verdade que transforma, é a verdade que santifica, é a verdade que salva, é a verdade que dá vida ao homem, é a verdade que dá vida para a mulher. Que não vai adiantar pregar o evangelho mentiroso, falsificado, mundano. Jesus está dizendo, a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 21, disse o Senhor Jesus, nem todo, porque me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7, 23, então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Meus queridos, irmãos amados, o Evangelho é isso, é a verdade para salvar o homem, para salvar a mulher. Os falsos profetas pregam o Evangelho mudando, falsificado, e vai levando aí para a barriga, vai levando aí no peito, vai empurrando com a barriga, vai levando aí no peito, falsificando, mentindo, enganando, pregando uma palavra mentirosa, falsificada, um evangelho mudando. Aleluia! Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. Ouvinte, você que está ouvindo aqui, o Evangelho verdadeiro, você está ouvindo o Evangelho verdadeiro, o Evangelho para salvar a tua alma. Os falsos profetas ficam enchendo os dentes, mas não adianta, é melhor se arrepender, é melhor se converter, é melhor obedecer a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz, Mateus, capítulo 4, versículo 17, disse o Senhor Jesus, desde então começou Jesus a pregar, arrependei, aleluia, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Foi o próprio Jesus que pregava o arrependimento, que mandava o povo se arrepender. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. O próprio Jesus pregava o arrependimento. A Bíblia diz, São Marcos 1, versículo 15, disse o Senhor Jesus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, aleluia, e crede no Evangelho, arrependa-vos, e crede no Evangelho. O Senhor Jesus, Ele quer, minha irmã, que você se arrependa deste aborto que você praticou, matando o teu próprio filho. Você cometeu um homicídio, você é uma criminosa, matou o teu próprio filho. O Senhor Jesus quer que você se arrependa deste homossexualismo, isto é uma abominação. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa desse lesbianismo, isto é uma abominação. O Senhor Jesus Cristo quer que você se arrependa deste crime, isto é uma abominação. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Evangelho é isso, o Evangelho do Rei de Deus é isso, é poder para transformar os pecadores, é poder para libertar o homem, é poder para libertar a mulher. Escapa por tua alma, minha irmã, escapa por tua alma, meu irmão. Jesus está cerca, Jesus está voltando. Quando o Evangelho do Reino de Deus
ele foi aprovado, anunciado em todo mundo, em testemunho a toda criatura, a toda gente. Então o Senhor virá arrebatar a igreja, buscar os santos, buscar os salvos, buscar os fiéis, buscar os remidos, buscar os salvos da terra. Então você precisa se arrepender, você precisa se converter, abandonar esse levialismo, abandonar esse homossexualismo, abandonar este crime, abandonar este tráfico, abandonar esta droga, abandonar esta idolatria, abandonar este adultério, abandonar esta fornicação, abandonar esta prostituição, abandonar o pecado, abandonar a maldade. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Aleluia! Você precisa se arrepender desta idolatria. A Bíblia diz, Atos 20, versículo 20, disse Paulo: sabeis que nada que útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Atos 20, versículo 21. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava e ensinava publicamente e nas casas. Paulo pregava e ensinava publicamente e nas casas, para que o povo se arrependesse, para que o povo se convertesse e viesse crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Você precisa crer em Jesus, minha irmã. Você precisa crer em Jesus, meu irmão. Independente de qualquer coisa, você tem que crer em Deus, crer em Jesus, ter temor de Jesus, servir a Jesus, aleluia, entregar a tua vida para Jesus. Jesus te ama, eu estou falando da tua vida. Atos 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Atos 20, versículo 26. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Irmãos queridos, Paulo, ele pregava, ele ensinava. Agora, Paulo era inocente do sangue deles. Deus não ia cobrar de Paulo. Por quê? Porque eles foram ensinados, eles ouviram a verdade. Então Paulo agora diz que ele não é mais inocente do sangue deles. Atos 20, versículo 27. Pois nunca deixei de vós anunciar todo o conselho de Deus. Paulo ensinava a palavra, o conselho, o ensinamento. Paulo pregava o Evangelho. Então ele não era inocente. Ele não era inocente. Eles eram conhecedores da verdade. Eles eram ouvintes da verdade. Eles ouviram a verdade. Nós somos mais inocentes. Você que nos ouve agora, aqui em Manaus, em todo o Brasil e o mundo, você não é mais inocente, não. Deus não vai cobrar o teu sangue da minha mão, não. Eu estou pregando o Evangelho verdadeiro. Aqui não tem nada de teologia. Aqui não tem nada de gaguejado. Aqui não tem nada de rodeio. Aqui não tem nada de mentira. Aqui não tem nada de engano. Aqui não tem nada de política. Aqui não tem nada de jogo.
Eu estou pregando o Evangelho do Reino de Deus. Eu estou te anunciando Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a tua vida, para salvar a tua alma, para salvar a tua família. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O sangue de vocês, o Senhor não vai cobrar das minhas mãos, não. Vocês estão sendo avisados, vocês estão sendo evangelizados. Aleluia. A Bíblia diz, Atos 19, versículo 26, e bem vedes, e ouves que, não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que são fabricados, que são feitos com a mão. Paulo, ele pregava forte contra a idolatria na Ásia. Paulo pregava forte contra a idolatria, contra a mentira, contra o pecado. E Paulo conseguiu afastar da idolatria uma multidão de almas, uma multidão de vidas para o Senhor. Paulo pregava e mandava o povo se converter da idolatria, porque aquilo que é feito por mão de humana, mão de homem, não são deuses. Tudo é mentira, tudo é idolatria, tudo é fabricação, tudo é indústria, tudo é fonte de renda, é só para sacar dinheiro. Meus queridos, Atos 19, versículo 23, por esse tempo houve um pequeno alvoroço, houve um não pequeno alvoroço, então era grande, não era pequeno, era grande. Atos 19, versículo 23, por esse tempo houve um não pequeno, não era grande, não pequeno alvoroço do caminho. Atos 19, versículo 24, certo Orígenes, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, dava não poucos lucros aos artifícios. Atos 19, versículo 25, ele os ajuntou como os oficiais de obras semelhantes e disse, senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade, dessa indústria vem a nossa prosperidade. Então, a idolatria é uma indústria, é uma fabricação para vender, para arrecadar dinheiro, é uma fonte de renda. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Os fabricantes, eles fabricam uma imagem de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 40 centímetros, de 50 centímetros, de 1 metro, 1,5 metros, de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, 3,5 metros, 4 metros, 4,5 metros, 5 metros, do tamanho que você quer. Aleluia. Ele fabrica a imagem, mas ele não pode colocar o nome. O fabricante fabrica a imagem, mas ele não pode botar o nome, ele não pode botar o espírito de vida. Ele fabrica, coloca o nome da imagem, mas não pode colocar o espírito de vida. Não pode. O espírito de vida ele não pode colocar, porque o espírito de vida, só quem tem o poder de colocar é Deus. E a Bíblia diz, Atos 17, versículo 24, disse Paulo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Não pode. O Espírito de Deus não entra em uma estátua, em uma imagem feita pela mão do homem. Não pode.
não entra. Atos 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, versículo 26. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então o homem, ele fabrica uma imagem, mas ele não pode colocar um espírito de vida. Ele faz a imagem, coloca o nome da imagem, as pessoas chamam pelo nome da imagem, mas é uma imagem morta, não tem vida, não tem espírito de vida. O Espírito de Deus não habita em templo feito, fabricado pela mão do homem. Aleluia! Então Paulo combatia fortemente a idolatria na Ásia, e ele convenceu pelo Espírito Santo e a palavra de Deus uma multidão de gente. Muita gente se converteu a Deus, muita gente se converteu a Jesus. Por quê? Porque ouviram o Evangelho, porque ouviram a verdade, porque ouviram a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai convencendo, vai libertando, vai transformando, vai salvando as almas. Aleluia! Deus é poderoso. De um só Deus encheu a terra, e está a terra cheia. São milhões e milhões e milhões de gente. De um só Deus fez. A Bíblia fala no livro de Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus, ele formou o homem do pó da terra. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Deus formou Adão do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. A alma do homem é imortal, a alma do homem é eterna, ou seja salva, ou seja condenada. A alma não morre, ela é eterna. Aleluia! Deus é poderoso. De Adão, ele fez milhões e milhões e milhões e milhões, que não dá para contar, os moradores da terra, almas viventes. A Bíblia diz, Eclesiastes 12, versículo 7, disse Salomão: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o teu. Quando o homem morre, o espírito sai dele, a alma dele, porque a alma e o espírito é imortal, não morre, não morre, a alma não morre, o espírito não morre, é imortal. Quando a alma, o espírito, sai do corpo do homem, o corpo dele desfalece, o corpo dele morre, volta para o pó da terra, de onde veio. Porque o homem foi feito, formado no pó da terra, mas o Espírito foi Deus que deu. A alma é de Deus, a alma é propriedade divina. Você tem uma alma, meu irmão, você tem uma alma, minha irmã. Você precisa, você necessita aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Jesus te perdoa, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus te salva, Jesus te dá vitória. A Bíblia diz no livro de Gênesis 35, versículo 18: ao sair-lhe a alma, porque morreu. Atenção, Gênesis 35, versículo 19: assim morreu Raquel,
e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, Belém, aleluia. Então quando a alma saiu de Raquel, ela morreu, a alma saiu do corpo dela, e ela morreu, a alma saiu do corpo dela, e ela morreu, Raquel morreu, a alma saiu do corpo dela, e ela morreu. A alma não morre, a alma é imortal, a alma sai do corpo do homem, o homem fica morto, a alma sai do corpo da mulher, a mulher fica morta, o corpo dela volta para o pó da terra, o corpo dele volta para o pó da terra, mas o espírito dele, o espírito dela volta para Deus. Vai ter o dia do juízo, vai ter o dia do acerto de conta, vai ter o dia do aprestamento de conta. Você um dia vai prestar conta com Deus, meu irmão. Você um dia vai prestar conta com Deus, meu irmão. Um dia você vai ter que comparecer perante o Senhor. Você tem uma alma, você tem um espírito, você tem uma vida. Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A alma não morre, a alma é imortal. Raquel morreu, ela morreu de parto, porque ela não podia ter mais filho. Aleluia! Gênesis 35, versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento foi penoso. Raquel morreu de parto, foi muito triste, foi muito penoso, foi muito doloroso. Por quê? Porque não podia mais ter filho. Mas ela insistia em ter filho. Irmãos queridos, irmãos amados, a homem, a mulher, os três são formados de três, o homem e a mulher. O homem é formado de três, corpo, alma e espírito. A mulher é formada de três, corpo, alma e espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Aleluia. O corpo volta para o pó da terra, porque lá no céu não entra nem carne e nem sangue. Lá só entra espírito. No arrebatamento, a pessoa é transladada, a pessoa é transformada. O corpo dela será um corpo glorioso, semelhantemente o corpo do Senhor Jesus. É um corpo espiritual, é um corpo poderoso. Então, minha irmã, então, meu irmão, prepara a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, Hebreu, capítulo 4, versículo 12, diz o escritor Hebreu, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito e juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o homem, ele tem corpo, alma e espírito. A mulher tem corpo, alma e espírito. Hebreu 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Você vai prestar conta com Deus, minha irmã. Você vai prestar conta com Deus, meu irmão. Nós vamos prestar conta com Deus. O prestamento de conta não é com o homem, não. O prestamento de conta não é com a mulher, não. O prestamento de conta é com o Senhor. O prestamento de conta é com Deus. Você vai prestar conta. Você que está fazendo relação mulher com mulher, você vai prestar conta com Deus. Você que está fazendo relação homem com homem, você vai prestar conta com Deus. Você que divorciou e casou de novo e está no adultério, você vai prestar conta com Deus. Você que abortou e que matou teu próprio filho, você vai prestar conta com Deus.
Você que se depilou, tirou a sobrancelha, jogou no lixo, ficou com os olhos pelados, você vai prestar conta com Deus. O homem vai prestar conta com Deus. A mulher vai prestar conta com Deus. O homem um dia vai ter que prestar conta com o Senhor. Não escapa um sequer, do maior ao menor. A mulher vai ter que prestar conta com o Senhor. Não escapa uma sequer, da maior à menor. A Bíblia diz, Hebreus 9:27, disse o escritor aos Hebreus, e como aos homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, segue o juízo. Por isso o homem precisa, a mulher precisa aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Hebreus 9, versículo 28, assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, preparar a tua vida, esperar Jesus Cristo, que venha um dia arrebatar a igreja. Se tu morrer, morre com Cristo, está salvo em Cristo. Mas se tu morrer sem Cristo, tu está perdido. Aleluia! E o homem não pode morrer sem Cristo. A mulher não pode morrer sem Cristo. O homem não pode morrer no pecado. A mulher não pode morrer no pecado. O homem tem que se arrepender. O homem tem que se converter. O homem tem que se humilhar. O homem tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo para receber o perdão dos seus pecados, para receber a conversão, a regeneração, a transformação e a salvação da tua alma e a salvação da tua vida. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, aleluia, ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, você vai aceitar Jesus, você vai confessar Jesus, o Senhor Jesus, como Salvador de tua alma, e este demônio que está te enganando, que está te oprimindo, que está, aleluia, te escravizando, este demônio cai por terra, e você fica um homem liberto, você fica uma mulher liberta, você fica um homem salvo, você fica uma mulher salva, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Ouvinte, a Bíblia de Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Ouvinte, você acabou de ouvir uma mensagem só, uma mensagem pregada, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Ouvinte, esta é a palavra que vai salvar a tua vida, esta é a palavra que vai salvar a tua alma. Vamos agora, ouvinte, fazer uma palavra de oração. Ore conosco agora. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, Senhor, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra que foi ministrada aqui agora, que foi apregada aqui agora, conforme o Senhor colocou no meu coração para transmitir aos moradores da terra. Deus Santo e poderoso, tenha misericórdia, vai quebrantando o coração deste homem, vai quebrantando o coração
libertando esta mulher, vai libertando, vai transformando. A tua palavra não volta vazia, a tua palavra não volta vazia. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é poderosa, ela não volta vazia, a tua palavra não volta vazia. Deus Santo, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de graça, repreende agora a fúria do diabo, a fúria de Satanás. Repreenda, Senhor, repreenda, vai repreendendo, vai repreendendo, vai repreendendo. Sai daí, Satanás, sai daí, demônio, espírito imundo, se não te repreenda, cai por terra agora. Saia, diabo, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, saia, diabo, saia, demônio, espírito imundo, espírito mau, espírito do pecado, espírito do engano, espírito do levialismo, espírito do homossexualismo, espírito da droga, espírito do crime, espírito da prostituição, espírito da idolatria, espírito do erro, da engano, da mentira, cai por terra agora, sai do coração, sai da mente, sai do pensamento, da vida deste homem, da vida desta mulher, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Deus Santo e poderoso, resgata estas vidas, resgata estas almas, salva estas vidas, salva estas almas. Meu Deus, tenha misericórdia, cobre com teu sangue estas almas, cobre com teu sangue, cobre com teu sangue. Não deixe o diabo tocar, não deixe Satanás tocar na vida deste homem, na vida desta mulher. Você não vai queimando as enfermidades, queima, Jesus, queima esta enfermidade agora, queima este câncer, queima esta diabetes, queima esta AIDS, queima esse cansaço, queima esta fadiga, queima esta hemorragia, queima esse caroço do seio, queima esta hérnia, queima este nódulo, queima este mal agora, sai do corpo desta mulher agora, sai do corpo deste homem agora, caia por terra demônio, caia por terra bruxaria, caia por terra macumbaria, caia por terra feitiçaria. Não resista ao poder do nome, não resista ao poder do sangue de Jesus Cristo, não resista ao poder do evangelho do reino de Deus. Não resista, diabo, não resista, demônio. O sangue de Jesus te repreende agora, cai por terra agora, sai desse corpo, saia desta vida. Você não vai curando, você não vai libertando, você não vai transformando, você não vai resgatando, você não vai salvando. Leva, salva as almas perdidas, salva os desviados, salva, meu Deus, salva esta família, salva esta alma, salva esta vida, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado, pelo poder da palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, pelo poder da oração, pelo poder do jejum. Eu repreendo agora toda classe, todo tipo de doença, saia destas vidas, saia desses corpos. Eu repreendo todas as legiões do inferno, sai. Oh, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia desta vida, tem misericórdia destas almas. Oh, meu Deus e meu Pai, oh, se não me prepara, oh, se não me capacita, oh, se não me usa, Pai, nas tuas mãos, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu poder, conforme a tua palavra, para pregar a tua palavra, para ganhar almas para o reino de Deus. Meu Deus, tem misericórdia, me reveste e capacita com as armaduras, com as ferramentas, com os dons divinos, os dons apostólicos. Oh, meu Deus, para trabalhar na seara do Senhor, para fazer obras do Senhor, ganhar almas para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus é amor, e prepara estas vidas para o dia do arrebatamento, para o dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, vamos fazer agora mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer a oração de confissão. Você vai repetir a palavra de oração que fala o pastor Raimundo Nonato, amém? Vamos lá, você repete agora. Nosso presente, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos, milhões e milhões de ouvintes, confesse, aceite, Jesus, quem vai te libertar é Jesus, quem vai te transformar é Jesus, quem vai te salvar é Jesus. Vamos, todos, milhões e milhões de ouvintes, irmãos presentes, repete, me alegra, me contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, eu estou te aceitando como Salvador da minha alma, como Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna do Senhor. Senhor Jesus,
perdoa meus pecados, liberta a minha vida, transforma a minha vida, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos nas tuas mãos para ser salvo e ter a vida eterna no Senhor. Amém e amém. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Aí está. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. A nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus é Amor, aqui em Manaus, está na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe. Fique todos na doce paz de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.